Pessoal, tudo bem? Hoje vocês farão uma leitura de duas fábulas do livro Ler e Escrever, ok? Então, nós temos aqui a fábula, que é o texto 1 da Raposa e o Corvo, e nós temos a fábula 2, que se chama A Cegonha e a Raposa. Após fazerem a leitura atenciosa desses dois textos, vocês farão a análise nessas questões. Então, a primeira pergunta, ele pergunta quais são as características atribuídas ao corvo e quais são as características atribuídas à raposa. O que é característica, professora? Característica é como são esses personagens, quais as particularidades, o que caracteriza esse personagem. O corvo, por exemplo, como ele é? Ele é esperto? Ele é vaidoso? Ou ele se acha esperto? A característica atribuída à raposa, por exemplo, ela é uma raposa boba ou ela é uma raposa astuta também, esperta, né? Então vocês vão verificar a personalidade desses personagens, como eles agem, como eles são. Letra C. A raposa é personagem também da fábula A Cegonha e a Raposa. A característica dada a ela nesta fábula é igual à apresentada em A Raposa e o Corvo? Explique. Então, ele quer que você compare a raposa do texto 1 e a raposa do texto 2. Será que ela se comporta da mesma maneira no texto 1 e no texto 2? Então, vocês vão fazer essa análise e responder. Na letra D, ele pede que o corvo, ele fala, né? O corvo é considerado um animal astuto e inteligente. Os acontecimentos da fábula demonstram essas características da personagem? Expliquem. Bom, como é que ele mostra, como é que o corvo traz esse personagem no texto? O texto, aliás, traz esse personagem corvo, né? Então, vocês vão ver lá como é feita a descrição desse personagem na fábula 1. Vão colocar aqui, tá bom? Comparação entre as fábulas. Aqui tem um quadro comparativo. Vocês vão comparar o texto 1 e o texto 2. Quem são os personagens da história do texto 1, quem são os personagens da história do texto 2, quais as características dos personagens do texto 1, quais as características do personagem do texto 2, e o que acontece na fábula? Resgate da situação apresentada. Então, você vai colocar em pouquíssimas palavras, bem resumido, o que acontece na fábula 1 e o que acontece na fábula 2. E depois você vai colocar sobre a moral. O que você entendeu sobre a moral do texto 1 e sobre a moral do texto 2? O que é a moral, professora? É um ensinamento. O que vem dizer o final lá da história, que não está explícito, né? No texto 1. E o que vem dizer o final da história no texto 2? Qual é a lição de moral que esses textos trazem? Qual é o ensinamento que esses textos trazem para a nossa vida, por exemplo? A forma como a história é contada. Será que essa história é contada em verso, em prosa? Né? Então, vocês vão colocar aqui. E 4. Você concorda com a moral das fábulas? Justifique. Você vai colocar a sua opinião. É uma opinião pessoal. Se você concorda com a moral das duas fábulas, com o ensinamento que elas trouxeram ou não, tá? Então, por enquanto é isso. Respondam as questões, tentem responder, leiam com atenção e me mandem no particular, tá bom? Bons estudos para vocês!